Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre o kernel da Apple. O kernel da Apple é um Linux, é um BSD. Muitos têm questionado sobre o kernel da Apple nos comentários aqui do canal. E eu vi que há uma necessidade, há uma importância de abordar sobre o kernel do sistema da Apple. Antes de tudo, eu já peço para você deixar um comentário aqui no vídeo. Se você não tiver com muita paciência para falar alguma coisa, comente nem que seja com um emoji, pois vídeos de conteúdos de inteligência, tecnologia, não são tão vistos quanto conteúdos engraçados. Então esse vídeo ele vai ter uma relevância maior se você deixar um comentário. Se você não tiver com muita paciência para comentar alguma coisa, algumas palavras, frases, deixa nem que seja um emoji, pois o seu comentário já vai ajudar a alavancar a visualização desse vídeo. Vamos lá. Recentemente, alguns comentários aqui no canal têm perguntado o kernel da Apple, o macOS não é um BSD. Eu fui levantar as informações e inclusive tem pessoas até que têm dúvidas se o kernel BSD, se o kernel macOS é um Linux, isso mesmo. Lá em 2010, quando eu trabalhava em um escritório de contabilidade, o TI de um escritório que fazia a manutenção dos computadores lá da empresa, estava lá resolvendo alguns problemas e tudo mais, começou a conversar comigo e eu comecei a conversar com ele sobre algumas opções ao Windows. Então chegamos na Apple e tudo mais, que a Apple poderia inclusive ultrapassar o Windows se ela quisesse, se ela investisse nisso, mas o público dela é outro e tal. E ele me falou que o sistema da Apple era um Linux. Isso mesmo. Ele me falou que se tratava de um sistema Linux e tudo mais, e que para você usar Linux você tinha que escrever várias linhas de comando, só que a Apple tinha otimizado isso, tinha facilitado. Eu fiquei meio na dúvida quanto àquilo e eu pesquisei no Google. E aí eu fui entender que o macOS, o sistema da Apple, não era um Linux, não tem nada a ver. Eles são derivados do Unix, porém ele não é um Linux. E aí tem alguns comentários aqui no canal, ele é um BSD? Tem certeza que o macOS é um BSD? Então vamos levantar as informações. Primeiro, tem uma matéria do Gabriel, do canal Toca do Tux, muito importante sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fala sobre os tipos de kernel existente de uma maneira mais profunda. Eu vou fazer uma explicação básica com alguns pontos que eu pesquisei lá e que eu pesquisei também de outras fontes, que eu vou deixar o link aqui na descrição para falar. Mas resumindo, o sistema da Apple ele é composto de uma interface gráfica que foi herdada do antigo sistema NextChip da Next, aquela empresa de Steve Jobs que foi incorporada pela Apple em 1996. E de um kernel chamado Darwin. Esse kernel Darwin, ele é um kernel híbrido, ele é um kernel baseado em dois kernels, um kernel monolítico e um microkernel. O que é um kernel monolítico? O kernel monolítico ele é um kernel que ele traz a maioria dos recursos, ele é gerenciado pelo próprio kernel. E o kernel monolítico ele mesmo assim se divide em dois tipos de kernel. Segundo eu constatei aqui, modular, né, que são os drives carregados externamente e dinamicamente quando necessário, e o monolítico, que são os drives dentro do kernel. Quer dizer, o modular eles são carregados apenas quando você vai precisar daquele drive. O kernel Linux, por exemplo, ele tem tanta característica de um kernel monolítico quanto um kernel modular. Exemplos de kernels monolíticos: o Solaris, o Linux e aquele HP UX da HP, para impressoras e tudo mais. Então esses são exemplos de kernel monolíticos. E o que seria o microkernel? O microkernel se trata de um sistema que vai carregar o mínimo de recursos possíveis no próprio kernel. Ele trabalha com o mínimo de recursos dos serviços, todos os outros serviços são distribuídos e administrados de forma modular e isolada no user space, por programas chamados de daemons ou servidores. Trata-se de programas que ficam em execução em um plano de fundo, e cada um sendo responsável por ser o administrador de uma tarefa específica, que anteriormente era administrada pelo próprio kernel. Em resumo,
Se um processo falha em um kernel monolítico, há uma grande possibilidade do sistema ter uma pane total. E se um processo falha num microkernel, aquela pane pode não afetar o sistema num todo, pode afetar apenas aquela aplicação e o sistema continuar funcionando. Exemplos de um microkernel: o kernel do Minix e o kernel Mac. E agora vou tratar um pouquinho do que é esse kernel Mac. O kernel Mac ele foi desenvolvido na Universidade de Carnegie Mellon para apoiar as pesquisas dos sistemas operacionais. Um dos desenvolvedores do kernel Mac, Richard Rachel, trabalha para a Microsoft desde 1991, em diversos cargos elevados ligados à pesquisa na empresa. E outro dos grandes desenvolvedores desse kernel Mac, o Avin Tanoval, foi trabalhar na Next, e quando a Next foi adquirida pela Apple, ele passou a trabalhar na Apple e trabalhou lá até o ano de 2006. O kernel Mac foi abandonado em 1994, ele surgiu ali na década de 80 e foi trabalhado até 94, mais ou menos, e então seus desenvolvedores começaram a ser contratados pela Microsoft, pela Apple e por outras empresas, e ele foi meio que largado, abandonado. A Apple, inclusive, tentou contratar o Linus Torvalds em 2001, talvez tentando fazer com que o Linux deixasse de ser desenvolvido. Não sei se essa foi a jogada de Steve Jobs. Muitos cogitam que essa foi uma tentativa de parar o desenvolvimento do Linux, mas o Linus não aceitou ele trabalhar na Apple em 2001. Então a Microsoft e a Apple acabaram tirando dois dos principais desenvolvedores do kernel Mac. Isso parou aquele microkernel, certo? O kernel Darwin, esse kernel que a Apple utiliza, ele é um kernel Mac baseado no kernel Mac e no BSD. Ele é um kernel, portanto, híbrido. Ele traz características tanto de um microkernel como de um kernel monolítico. É isso mesmo. Portanto, ele acaba se gabando por ser um kernel híbrido. Ele traz como se fosse o melhor dos dois mundos, mas para alguns ele também traz o pior dos dois mundos. Bom, pessoal, eu estava aqui fazendo um trabalho e aí o Krita travou aqui no Mac. E essa aqui é uma diferença entre um microkernel, um kernel monolítico e um kernel híbrido, que no caso é o kernel da Apple. Vocês podem ver que o Krita travou, eu não estou conseguindo fazer nada aqui no Krita, porém as outras aplicações do sistema não estão travadas. O navegador aqui continua aberto, entendeu? E você volta para o Krita, ele está travado. O DaVinci Resolver também, aqui está aberto, normal, eu consigo mexer nele, entendeu? Se eu precisar mexer alguma coisa para trabalhar, ele vai fluir normalmente. Espalhamento de janelas, aqui um vídeo que eu estava assistindo para ver se estava tudo ok, aqui a atualização de software que eu estava baixando uma versão no macOS, aqui o terminal que eu estou gerando um pendrive bootável com uma outra versão do Mac para instalar no outro MacBook que eu tenho. Então essa é a diferença. O kernel híbrido aí da Apple, ele é um kernel que ao mesmo tempo ele é um microkernel, ele tem uma parte do microkernel do kernel Mac, e ao mesmo tempo ele tem uma parte do kernel monolítico aí, o herdado do BSD, por ser um sistema aí do Open Darwin. Fica aí esse pequeno vídeo e ajuda aí a explicar um pouquinho a diferença de um kernel híbrido, as funções, as qualidades que ele tem. Então, o kernel Darwin, que é essa junção de um BSD com o kernel Mac, o famoso Mac da Apple, unidos à interface Aqua que veio lá do Next, aquele sistema Next Chip, que era o sistema da Next, dão origem ao sistema da Apple, que é o macOS X, que às vezes eles mudam de nome, às vezes eles passam a ser só macOS X e por aí vai. O sistema da Apple, ele só tem essa base a partir ali da década de 90, 96, porque o antigo sistema da Apple, aquele Apple OS, o sistema lá do Macintosh de 1984, do Lisa, do Apple II, não eram derivados do Unix. Eles não eram. Atualmente a Apple segue também, o sistema da Apple e a maioria dos sistemas segue o padrão POSIX.
Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo falando do kernel da Apple. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo ou dê um dislike. Caso tenha alguma informação complementar, pode deixar aqui nos comentários. E dê uma olhada na matéria do Gabriel, do canal Toca do Tux. Ele tem um blog também, o Toca do Tux, com informações importantíssimas, e a matéria dele está muito completa. Aqui eu fiz um pequeno resumo, peguei algumas informações de lá, peguei de outras páginas na internet, fiz um compilado para trazer algo mais mastigado, mais fácil de compreender para qualquer um que tivesse uma dúvida e queira saber qual é o kernel da Apple. Então está respondido, o kernel da Apple é um kernel híbrido Mac-BSD. Não é só um BSD e não é só um Mac, é a junção dos dois. Temos aí vários vídeos aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da Apple e do computador do pessoal. Vai seguir na parte final desse vídeo. Não deixe de acompanhar, esse vídeo é muito importante. Eu conto ali a história do computador pessoal, que é amplamente utilizado hoje em dia, e eu faço uma junção à Apple ali, que está interligada. A origem do computador pessoal com a origem da Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, que eles tiveram a sua importância para a computação no geral. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, nos acompanhe no Instagram, no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, eu faço postagens direto no Instagram. Segue o link aqui na descrição do vídeo. Nos apoie no Padrim, nós temos diversos modelos de assinatura lá, na qual eu expliquei em outros vídeos aqui do canal. E até a próxima!